Shalom, queridos. Agora é o capítulo 5 do primeiro livro do profeta Samuel. Vamos dar uma lidinha aqui para você ver o resultado do fracasso de um povo que desobedece a Deus, que desonra a Deus. O resultado é esse aqui que nós estamos vendo. Vimos um pouquinho no capítulo 4. Agora vamos continuar aqui. A arca no templo de Dagom. Veja que vergonha, a arca da aliança, a arca do Senhor, no templo de um Deus dos filisteus. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. E a levaram de Ebenezer a Asdod. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a colocaram no templo de Dagom, ao lado da imagem de Dagom. Imagine a arca do Senhor junto à imagem de um Deus dos gentios, um Deus, qualquer Deus, que só existe um, que é o nosso Criador dos céus e da terra, e eles fazerem isso. Que valor o inimigo ia dar para a arca do Senhor? Também ela não estava fazendo nada, estava quietinha, né? O poder de Deus ali, porque senão eles tinham sido fulminados logo. Mas Deus tem seus propósitos. Onde ele se cala, tem propósito. Onde ele fala, tem propósito. Ele não faz nada sem propósito. Então nós vemos quando os moradores de Asdod se levantaram de madrugada, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles pegaram a imagem de Dagom e a puseram de volta no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom estava caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as suas duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, o sacerdote de Dagom e todos que entraram no templo de Asdod não pisam na soleira da porta até o dia de hoje. Veja o respeito que os adoradores de Deus estranhos têm. Só porque a mão do ídolo dele caiu na soleira da porta até aquele tempo que foi escrita essa palavra, não pisavam na soleira da porta. Infelizmente, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós carregamos o Espírito Santo sem nenhum respeito, a maioria de nós. É como se não tivéssemos nada. Entramos onde não devemos entrar, onde jamais o Espírito Santo nos levaria. Falamos o que jamais o Espírito Santo falaria. Usamos nossas mãos onde o Espírito Santo jamais usaria, os nossos pés, e a igreja paralisada enquanto assim fizer. Nós só teremos progresso, só veremos vidas sendo ganhas, consolidadas, discipuladas, enviadas, quando estivermos cheios do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo. Aí sim se cumpre o que o Senhor disse. É isso que Ele quer, que sejamos fiéis para se cumprir a palavra dEle. Nós vemos a volta do Senhor. Ele está esperando que a igreja esteja cheia do Espírito Santo, para que haja essa obra maravilhosa do ID dele, que está escrita em Mateus 28, versículo 19, para ele chegar. Enquanto a gente estiver assim, indiferente à presença do Espírito de Deus, nós teremos que passar por essas situações que estamos passando. A terra está insuportável, mas nós só sairemos daqui quando a gente estiver cheios do Espírito Santo. A igreja, a noiva do Senhor Jesus, não pode sair daqui vazia, tem que estar cheia, transbordando. Porque é desse jeito que o Senhor quer, foi desse jeito que Ele falou que devemos ser. Foi esse o propósito dele e será sempre. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão. Velhos terão sonhos, mancebos terão visões. É isso que tem que acontecer. Mas, infelizmente, estamos indiferentes ao que o Espírito Santo veio fazer, e não é outra coisa que não seja a mesma situação daquele dos filisteus, dos israelitas. Não valorizaram a arca,
enquanto que os ímpios, os filisteus que eram ímpios, valorizaram até o lugar onde a mão da imagem deles, da figura deles, caiu. No lugar onde caiu, ele se tornou aquele lugar sagrado. E os filhos de Deus pegaram a arca do Senhor, que era verdadeiramente sagrada, e colocou na mão dos ímpios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, aumente a misericórdia para que nós estejamos com nossa visão aberta e entendamos que aqui na palavra está o nosso sucesso. Na palavra, você guardando a palavra no coração, você não peca contra o Senhor, eu não peco, você não peca, nós não pecamos. Se guardarmos a palavra no nosso coração, veremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Dos lares transformados, o marido bem com a esposa bem com o marido, filhos bem com seus pais, pais bem com seus filhos, alcançando vizinhança, uma célula em cada esquina, a cidade toda tomada de células para o crescimento do reino de Deus. Todos nós estaremos com os nossos discipulados, teremos discipuladores em cada canto desta cidade. Meu Deus, tudo será maravilhoso se nós estivermos crendo e obedecendo na orientação que o Espírito Santo está nos dando. Meditar na palavra de dia e de noite. Guardar no coração para não pecar contra o Senhor. E aí nós vemos logo de começo desse capítulo 5, essa situação da arca do Senhor está em frente a um Deus pagão, um Deus dos filisteus. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas e se encontravam na soleira da porta. Apenas o tronco dele estava inteiro. Por isso, o sacerdote de Dagon e todos que entram no templo de Asdod não pisam na soleira da porta, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os moradores de Asdod, e os assolou e os feriu com tumores, tanto Asdod como nos seus arredores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar entre nós, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e perguntaram: que faremos com a arca do Deus de Israel? Eles responderam: que a arca do Deus de Israel seja levada até Gate, e depois de cidade em cidade. E levaram até Gate. Depois que levaram a mão do Senhor foi contra aquela cidade, causando grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. Lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, mas quando a arca chegou lá, os ecronitas exclamaram: trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para matar a nós, é nosso povo? Já estava sabendo da notícia, já ficou com medo. Então enviaram mensageiros e reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: devolva a arca do Deus de Israel, que ela volte ao seu lugar, para que não mate nem a nós nem o nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão do Senhor, a mão de Deus, castigou duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até os céus. Subiu até os céus. Isso aí é muito interessante. O clamor da cidade, os ímpios se viram castigados porque estavam com a arca do Senhor, e na verdade a culpa era dos israelitas, né? E aí o clamor deles chegou até Deus, até o Senhor, e nós sabemos que quando o nosso Deus é um Deus de justiça, os inimigos não conheciam a Deus, mas o povo de Deus conhecia o seu Deus, deveria conhecer, foram ensinados, foram chamados, escolhidos. Eles realmente tinham que ser castigados porque
A ignorância era dos inimigos, mas eles não eram ignorantes. E Deus cobra de acordo com o que foi dado. Ao povo de Israel foi dado o privilégio de ser escolhido e viverem na obediência ao Senhor. Os inimigos já é o inimigo mesmo. Então, que a gente aprenda também essa lição. A igreja do Senhor Jesus foi escolhida, é a noiva do Senhor, tem um grande privilégio de ser noiva, mas uma grande responsabilidade, não desonrar o nome dele. Enquanto as pessoas estão lá fora, você não tem nada que olhar o que elas estão fazendo, que muitas vezes o Senhor ouve a essas pessoas simplesmente pelo fato de que fomos nós os culpados de coisas que acontecem na vida deles. Por exemplo, uma pessoa que vê um pastor, um líder, está abusando de uma criança, ou de alguém, essa pessoa que vê, e se ela não valorizar o sangue de Jesus nas nossas vidas, você acha que Deus, depois delas presenciarem uma coisa dessa, Deus não vai fazer o mesmo que fez aqui com os filisteus? O clamor chegou até os céus. Por causa, Deus ouviu o clamor deles, só porque eles eram maus, já não era de Deus mesmo, então eles não tinham esse conhecimento. Então, por isso, Deus ouviu e tomou as providências. Como os egípcios e o faraó, assim, ele talvez alivie a sua mão de cima de vocês e do Deus e da terra de vocês, porque vocês endureciam o coração como os egípcios e faraó fizeram. Eu estou aqui já dando uma olhadinha no capítulo 6, mas o nosso caso aqui é capítulo 5, não é isso? Eu estava dando uma lidinha aqui, mas vamos aqui para o nosso assunto. Então, o clamor da cidade subiu até o céu. É o finalzinho do capítulo 5. E tiramos lição, já disse para vocês. Tudo aqui tem lições para nós estarmos aplicando em nossas vidas. Então, que jamais a gente venha estar causando escândalo como igreja do Senhor para os ímpios, porque uma pessoa que viu um pastor abusando de uma criança, a gente diz, mas não é para generalizar, mas é fácil. É fácil a gente saber, no caso assim, um ímpio ver. Essa pessoa se clamar ao Senhor, misericórdia. Será que Deus não... Senhor, como é que eu vou crer? Como é que eu vou crer se o teu filho fez isso? Será que Deus não dá ouvido a essa pessoa? Tu está vendo, Senhor? Me servindo de empecilho, bloqueio para eu acreditar no Senhor. Porque como eu posso acreditar que o Senhor existe, que o Senhor é bom, se aquele que está como sacerdote, está como líder no meio da igreja do Senhor, que diz que é do Senhor, está agindo desse jeito? Claro que Deus não vai deixar de punir no inferno, porque se não aceitar Jesus não tem desculpa, não. Mas naquele momento do escândalo, naquele momento que ele ficou ali sem saber o que fazer diante de uma coisa dessa, aquele momento ali é dado atenção pelo Senhor. Agora, se ele continuar indo, dando desculpa, que não vai aceitar Jesus porque viu o pastor fazendo isso, Deus não vai aceitar isso não, porque essa parte não. A salvação dele não tem nada a ver com o que o pastor fez, porque não são todos os pastores que fazem, e ele tem que entender que Jesus Cristo não fez. O pastor dos pastores não fez. E nós queremos que aceitem a Jesus. Não é aquele pastor que ele está vendo, mas no momento que ele viu aquilo, a confusão na mente dele, e ele dizer, Deus, como é que eu vou acreditar isso aí? É tolerado por Deus. Isso aí é tolerado. Aqui, como por exemplo, os filisteus não receberam bênçãos de Deus, mas o livramento dessa situação recebeu. Deus ouviu a situação deles, porque quem desvalorizou o Senhor foi o povo dele, não foi os filisteus. Estavam lutando com o povo de Deus por seus interesses, mas quem blasfemou, quem fez a desonra a Deus foi o próprio povo de Deus. Os filisteus eram ignorantes espiritualmente, mas o povo de Deus conhecia a palavra. Aqui nesse livro de Samuel, você sabe que o Pentateuco já estava escrito. Os 5 livros que nós já estudamos nesse discipulado, já estava escrito, já eles tinham que acompanhar. Lembra que eles já entraram na Terra Prometida, desde lá do período do livro de Josué.
viram tudo que Moisés ensinou através de Josué, que Josué ensinou tudo, repassou tudo com eles, e depois vocês viram que ele chegou àquela situação no livro de Juízes, depois a situação do Elimeleque, esposo de Noemi, também sair de Belém para ir para Moabe, mesmo conhecendo as leis de Deus, o amor de Deus por eles. E agora nós estamos vendo os filhos de Deus aqui no livro do profeta Samuel cometendo os mesmos erros, mesmo conhecendo a Deus. Então, vamos ter a visão aberta. Deus deixou isso aqui para a gente ler, guardar no nosso coração e não fazer o mesmo. Vamos abrir a visão e saber que nós temos que andar em santidade, porque quem tem que honrar o nome do Senhor somos nós, não são os ímpios lá fora, não. Nós é que temos que honrar. Entre o erro de um ímpio e o erro de um filho de Deus, eu sei que Deus perdoa por causa do sangue de Jesus, mas isso é muito sério. O ímpio é ignorante, está na mão do diabo, mas você não, está na mão do Deus vivo, carregando o Deus vivo dentro de você. Onde vai a sua mão? Onde vão os seus pés? Onde vão as suas mãos? Onde vai a sua mente? Essa mente é de Cristo? Quais são os pensamentos dessa mente, dessa cabecinha? Porque Deus diz em Filipenses 4:8 que é para nós pensarmos só o que é bom. É assim que tem sido a sua mente? Pensando só o que é bom? Então, tiremos lição aqui desse capítulo 5. É necessário tirar lição de tudo quanto Deus nos ensina. Tudo aqui foi escrito para isso, nos apontando Jesus, até chegar a Malaquias, é apontando Jesus e apontando a mudança que tem que haver na vida de todo aquele que recebe a Jesus. Bem, estamos aqui glorificando ao Senhor por tudo que Ele tem nos falado e vamos prosseguir aprendendo mais. Próximo discipulado, Deus tem mais para nós. Não se esqueçam que cada lição dessa, cada discipulado desse tem um questionário, e esse questionário é baseado nos comentários que eu faço, nas leituras que se faz. Mesmo que não tenha falado no meu comentário, mas tendo o capítulo, leiam, porque vai ser necessário, porque eu pergunto o que está escrito e pergunto o que eu comentei. E vocês estarão me dando o retorno. Todo o fruto do trabalho do Espírito Santo na minha vida, eu quero colher. Estou aqui sendo usada pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, para conduzir vocês nessa maravilhosa missão de meditar na palavra de dia e de noite. Quero ver o fruto do trabalho do Espírito Santo. O fruto são os questionários respondidos, a presença de vocês, primeiro sábado de cada mês, no culto da imersão. Vocês têm bem motivo para estarem presentes, porque estão imergidos na palavra, e o culto da imersão é justamente isso. Os imergidos na palavra, cultuando a Deus. Então, estejam com essa responsabilidade. No culto da imersão, eu vejo o fruto do trabalho do Espírito Santo com vocês, fazendo aquilo que eu determinar cada mês. No mês de julho, vai ser o jogral dos assuntos do discipulado. E cada mês é um assunto. Então, cada mês, o Espírito Santo irá me mostrar o fruto do trabalho dele através da minha vida. E o nome do Senhor será exaltado. O amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.